Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Bem-vindos ao nosso encontro, Luiz Sérgio. Na noite de hoje, estudo da obra Dois Mundos Tão Meus, de Luiz Sérgio. Bom, são 20 horas, vamos fazer a nossa prece de abertura. Senhor Jesus, bondoso e amado Mestre, mais uma vez aqui estamos reunidos, Senhor, pedindo-te, Mestre amado, a bênção, a proteção, para que possamos fazer as nossas reflexões nessa noite. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Ok, meus irmãos, minhas irmãs. Então, continuando a nossa reflexão em torno da obra Dois Mundos Tão Meus, hoje vamos ver o capítulo 11, que é no painel O Novo Testamento. Então, Luiz Sérgio, ele começa o capítulo fazendo uma reflexão ainda sobre aquele posto de assistência, lá situado nas zonas umbralinas, onde eles estiveram. E aí ele fala assim, ó, aquele grupo de abnegados espíritos tudo fazia para prestar auxílio aos sofredores, limpando as feridas, acalmando os desesperados, ou ainda dando banho ou comida aos necessitados. Então, vamos lá, já que já tem muita coisa para nós refletirmos. A gente consegue notar aqui que, inclusive no plano espiritual, não existe abandono da caridade. Ou seja, as atividades realizadas no plano espiritual também têm por fundamento, têm por base, têm por essência a prática da caridade. E nós, aqui na Terra, muitas vezes fugimos da prática da caridade. Às vezes nós falamos que é por falta de recursos materiais. Mas, por exemplo, você ajudar uma pessoa doente a tomar banho, não precisa de recurso nenhum, de dinheiro nenhum, só da sua boa vontade. Só que raras são as pessoas que conseguem ter essa disponibilidade, ter essa coragem, podemos até falar dessa maneira. Às vezes uma pessoa fica com nojo diante de alguém que vomitou, de alguém que está com uma ferida exposta, de alguém até que faz suas necessidades fisiológicas na cama, a pessoa fica totalmente enojada e não consegue auxiliar. A pessoa fala assim, nossa, eu não tenho estômago para isso. Mas e aí? Se ficar um pai, uma mãe, um filho seu, a esposa, o marido, nessas condições, o que você vai fazer? Vai abandonar? Vai enfrentar? Então, lá no plano espiritual também existe esses enfrentamentos. Existe esse tipo de assistência. E nós precisamos nos acostumar com isso. Vai fazer um ano que uma cadela nossa, ela parecia um membro da família, Titara. Inteligentíssima, inteligentíssima, cuidou dos meus filhos, protegia meus filhos. Uma cadela grande, a raça dela é Leão da Rodésia. É uma raça utilizada que a matilha acua leões lá na África. Enfim. E aí ela passou por... Nossa, ela teve um tumor, aí operou, depois teve outro tumor, nós operamos. Aí, por fim, ela deu metástase e não tinha mais o que fazer. Queriam amputá-la, e amputando as patas da frente, depois as de trás. E aí, então, como primeira opção, ofereceram a eutanásia. Eu lembro bem no dia que o veterinário ofereceu a eutanásia, falou assim, olha, melhor praticar a eutanásia, porque, primeiro, é um sofrimento para o cachorro que você vai estar minimizando. E segundo, você vai ter coragem, onde ela estiver, ela vai fazer as necessidades dela. Aí você vai ter que limpar, vai ter que lavar, vai ter que limpar, inclusive ela. Eu falei, uai, eu vou fazer isso.
Eu não vejo problema em fazer isso. E até mesmo porque é o mínimo que eu poderia fazer em retribuição a tudo que ela trouxe para a nossa família. E aí, então, nós não optamos pela eutanásia, não optamos pelas amputações, optamos por cuidados paliativos para minimizar a dor que ela sentia e aguardar, né, o desencarne daquele princípio que ali estava, que logo, logo, eu tenho certeza, já vai reencarnar como humano. Tamanho a grandiosidade e o aprimoramento daquele animal. Então, aplicamos passe, dava água fluidificada, dava banho, carregava, e até que ela partiu. Então, imagina se... E assim, eu não estou falando que eu sou uma pessoa que não tenha nojo. Não, eu tenho, claro que eu tenho. Mas imagina se eu não tivesse feito esse enfrentamento, eu ia carregar nas minhas costas hoje o crime da opção do meu eutanásia. Então, é necessário que a gente pense nesse tipo de coisa, porque nosso corpo é muito frágil, pessoal. Essa matéria que a gente usa, embora seja perfeita, embora engenheiros espirituais, geneticistas, né, trabalharam muito, muito, dirigidos por nosso Senhor Jesus Cristo, para chegar nesse corpo, ele é perecível, ele é perfeito, mas é perecível. Então, todos nós estamos sujeitos a ficar acamados, a adquirir alguma enfermidade, que vamos precisar do cuidado de outras pessoas. E aí, então vem a pergunta: e aí? Você está preparado para cuidar de uma outra pessoa? Você, né, está a fim de buscar as condições? Então, é uma reflexão necessária que nós precisamos fazer, e não tenhamos dúvida que na nossa chegada no plano espiritual, nós, na condição de espíritos imperfeitos, o que vai nos restar de início são esses serviços menos especializados, que é a limpeza, né, que é o cuidado com o ambiente, que é dar banho nas pessoas, nos espíritos, irmãos nossos que vão estar precisando, vão ser esses serviços elementares, porém não menos importantes e não menos necessários. Então aí continua, ele fala, né, que dando comida. Pessoal, tem tanta gente que não tem paciência de dar comida para criança. Vocês já perceberam isso? Por exemplo, menino derruba comida, você vai pôr a colher, ele vira o rosto, aí derrama a comida ou bate a mão e a pessoa perde paciência. Saber que dar comida para um adulto dá muito mais trabalho, principalmente um adulto que não quer comer, que está convalescente, que não quer comer. Então, você tem que dar a comida ali, devagarinho, vibrando, como se estivesse fazendo uma prece a cada colherada que você oferta para aquela pessoa. E no plano espiritual, da mesma maneira. Tem espíritos que vão desencarnar e que vão ficar num estado de sofrimento tão grande que eles vão precisar de alimentação, vão ter fome, precisam da alimentação, mas não conseguem se alimentar. E aí você vai dar alimento na boca das pessoas. Aqui na nossa casa espírita, nós temos, quando a gente serve a sopa, após a evangelização, nós temos um momento chamado momento do coração. Que é o momento que nós aproximamos da criança, esfriamos a sopa, inclusive nós temos até que nos adequar, porque geralmente esfria uma sopa como? Soprando, né? Agora nós vamos ter que parar de soprar e esfriar a sopa somente ali mexendo a colher no prato. Então a gente pega, esfria a sopa e vai dando ali na boca daquelas crianças que não conseguem comer direito. Neste momento, momento do coração, ele é quase que um momento mediúnico. É um momento que se aproxima da criança, que você conquista a confiança da criança,
que você tem uma troca ali com ela, que você aproxima, que você conversa, que você brinca, oferece a abóbora, a batata, a cenoura, e vai nessa troca ali importante. No plano espiritual também. Só que nem sempre serão crianças. Muitas vezes serão espíritos em situação deplorável, às vezes coberto de feridas, com seus perispíritos totalmente marcados, e que você pacientemente vai ofertar a comida, vai ofertar a água, vai estabelecer o diálogo, vai estabelecer uma troca e, além de nutri-lo, vai conquistar a confiança daquele irmão, tal como o Luiz Sérgio conquistou a confiança do Lauro, lá atrás ainda, no começo do livro. Então, nesse lugar, né, o Chalé do Socorro, o Luiz Sérgio fala assim, no Chalé do Socorro, cada dependência era um exemplo de trabalho. Na sala de banho, prestimosos servos de Jesus limpavam as chagas doridas dos sofredores. Na cozinha, as queridas irmãs encarregadas preparavam o alimento para os famintos. Sim, o espírito, ao deixar o corpo físico, leva na lembrança suas necessidades fisiológicas, e não é de uma hora para outra que irá livrar-se delas. E não esqueçamos que o perispírito é a forma do corpo físico. Então, o ato de cozinhar, nós já começamos a falar isso. Como é que é cozinhar no plano espiritual? É quase igual cozinhar aqui na Terra. Então, hoje aqui na Terra, por exemplo, nós temos a energia elétrica. Existe fogão que não tem chama, ele tem a indução elétrica, ele aquece aquela chapa, a chapa transmite o calor para a panela, a ponto de fazer o cozimento dos alimentos. Então, se aqui nós já temos essa tecnologia, já temos a tecnologia do micro-ondas, no plano espiritual a gente não vai ter uma tecnologia lá que não precise dos minerais, como petróleo, como gás natural para promover o aquecimento? Claro que sim. Então, as cozinheiras utilizando dos equipamentos no plano espiritual, colhendo, aproveitando os legumes, né, as frutas que são produzidas no plano espiritual. Vocês acham que no plano espiritual não tem horta? Claro que vai ter, meus irmãos. As coisas não funcionam num passe de mágica. Pá, apareceu a batata, estrala do outro lado a cenoura, do outro lado, não. Existem aqueles espíritos que vão se dedicar à agricultura, que vão cuidar dos jardins, dos pomares, das hortas, vão colher os alimentos necessários, que serão direcionados a essas cozinhas, e as cozinheiras prepararão. Claro que não vão precisar da gordura que a gente usa, do sal, não, tudo, inclusive os alimentos lá, os legumes, já vão ter um sabor muito mais intenso, puro, do que os alimentos aqui no nosso planeta. Que interessante, né? Agora você fala, então não vou ter problema, quando eu desencarnar, vou poder ir naquela churrascaria espiritual. Só se for no umbral. Porque nas colônias espirituais, como é que vai ter a proteína animal? Vai matar animal para ter a carne? Claro que não. Aqui na Terra já está tendo uma mudança. Imagina no plano espiritual. Então, a alimentação lá, de forma alguma, vai ter a proteína animal, exceto nas regiões de sofrimento, tal como André Luiz nos relata, lá no Missionários da Luz, aqueles espíritos vampirizantes lá no abatedouro, sugando lá o sangue dos bovinos com a intenção de saciar a necessidade de carne que eles ainda apresentavam. Então, nas colônias espirituais, é muito natural que não vai ter alimentação de proteína animal. Sendo a alimentação mais fluídica, os órgãos trabalham mais equilibradamente, porque não são violentados pelos alimentos pesados.
Todavia, não podemos nos esquecer de que existem espíritos que se conservam ao lado dos encarnados, obsidiando, servindo de sua alimentação, ingerindo álcool, fumo ou droga. Então, por isso que a gente tem que criar o hábito da oração, pessoal, antes das refeições. Para quê? Para que a gente não seja instrumento para nenhum encarnado estar ali se alimentando com a nossa alimentação. Às vezes, eu conheci uma pessoa que estava passando por um processo obsessivo muito complicado, a ponto de coisas que ela não comia, ela sentia uma enorme vontade de comer. Então, ela ia no restaurante, começava a comer, servia um prato ali com aquilo que ela começava, e de repente, ela se via enchendo o seu prato cada vez mais e colocando coisas que não era coisa que ela tivesse costume de comer, né? Vísceras, mocotó, que é uma coisa forte, e assim por diante. Comia a carne totalmente mal passada, né? Sangrando. E então essa pessoa buscou a casa espírita, fez o tratamento espiritual e conseguiu se livrar daquele processo obsessivo. E dentre as recomendações, a criação do hábito, né, o cultivo do hábito da prece, inclusive antes, né, das alimentações, agradecendo pelo alimento que se tem e também pedindo proteção para ficar livre das interferências espirituais negativas. A matéria-prima é das melhores, inclusive para a feitura dos objetos, utensílios, enfim, de tudo que necessita um ser vivente. Então, como nós falamos, né, tudo lá de qualidade excelente, tecnologia que nós aqui ainda desconhecemos. E, enfim, é incalculável o valor dos fluidos. E eles são muito bem manipulados pelos operários de Jesus. A natureza é a mãe, seja no plano físico ou no plano espiritual. Pessoal, que coisa interessante. Que coisa interessante. A natureza é a mãe. Ou seja, a mesma lei de Deus é aqui na Terra, é no plano espiritual. De onde nós tiramos as coisas para o corpo sobreviver, nós também vamos tirar para nutrir o espírito. Então, que possamos criar uma valorização também pelas coisas que a natureza nos oferta. Nós temos visto constantemente que, assim, existe um cálculo que ele é feito da seguinte maneira: calcula-se o quanto o planeta produz, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Não é assim. Começa assim: calcula-se o quanto o planeta produz em água potável, em minerais, né? E aí, o quanto o homem consome, extrai da natureza. Então, aquilo que a natureza produz durante um ano, o homem geralmente esgota antes do meio do ano. Às vezes, antes era assim, outubro, setembro, agosto, julho. Esse ano já foi antes da conclusão do primeiro semestre. E isso é terrível, pessoal. O que significa? Significa que se esgotarmos os recursos naturais, de onde nós vamos tirar o que é preciso para o corpo sobreviver? Nós vemos, principalmente nos anos 80, quando acompanhamos, né, aquela situação terrível da Etiópia, pessoas passando fome, outros países da África, hoje ainda é uma realidade. Pessoas faziam bolo de terra para se nutrir. Aquelas crianças cadavéricas,
Tem um caso daquele episódio, uma criança em estado cadavérico, próximo da morte, e um abutre, um urubu, já ali aguardando o desfalecimento total da criança, e o fotógrafo conseguiu tirar a foto. Dizem que aquele fotógrafo nunca se restabeleceu, nunca teve a saúde mental restabelecida. Então, ou seja, escassez de recursos naturais gera a fome, gera a sede, gera a miséria. Então, nós estamos aqui no Brasil. No Brasil, você abre a sua torneira, na maioria das cidades, a água sai. Em algumas cidades do Nordeste, nós temos problema grave, inclusive. Mas aí, pelo fato de você abrir sua torneira, você vai desperdiçar água? Eu vejo muitas pessoas lavando a rua com mangueira, jogando água porque não gosta da poeira em frente de casa. Gente, isso é das coisas mais sem juízo que se possa existir. A água é um bem precioso, muito mais precioso do que o petróleo. Sabe por quê? Se acabar todo o petróleo do mundo, os carros não vão andar, né? Os carros movidos a combustão. Alguns lugares vai passar muita dificuldade, que não vai ter aquecimento, mas tudo isso é contornável. Você está num lugar que não vai ser aquecido com combustão, seja de petróleo ou de gás natural, você muda para um outro lugar e vai encontrar condições de sobrevivência. Agora, sem água, um lugar que não tem água, nosso planeta, se acabar a água, o que vai ser de nós? Então, nós bebemos a água, nós usamos a água para cozinhar, usamos a água para banhar. Mas uma calça jeans que a pessoa adquire, às vezes ela chega a utilizar mais de 100 litros de água para fazer uma única calça. Ora, se a água é tão necessária para viver, como é que nós vamos incentivar ou estimular a criação de novas peças, utilizando aquele bem tão necessário para sobrevivermos? Então, é necessário nós pensarmos, nós adotarmos novas medidas para as nossas atitudes, pensando no mundo. Sabe por quê, pessoal? Tem um raciocínio muito egoísta e muito errado que muitas vezes fazemos. A pessoa fala assim, tem nada não eu usar a água que eu preciso, porque quem vai enfrentar esse problema aí, eu já não vou estar nem aqui mais. Ah, é? Quem disse que não? Você vai reencarnar, meu irmão. Você vai reencarnar, minha irmã. E quando você reencarnar, você vai estar passando pelas dificuldades de atos inconsequentes de quando você estava reencarnado. Então, quando falamos em pensar no futuro, pensar no amanhã, pensar nas crianças, pensamos em nós mesmos, que teremos que voltar à Terra e voltaremos na condição de criança. Então, é necessário a gente fazer essa reflexão. Bom, vou pular mais aqui. E aí o Luiz Sérgio, voltando lá à Universidade de Maria, começa a estudar o Novo Testamento. O Velho Testamento antecede o Cristo, que traz os profetas, traz Moisés. E o Novo Testamento são os evangelhos, escritos pelos evangelistas, o Ato dos Apóstolos. E aí tu vai trazer o que Jesus, o legado que nosso Senhor Jesus Cristo nos trouxe na sua convivência conosco aqui no planeta. E então ele começa a estudar sobre Maria, sobre o nascimento do Cristo, sobre a virgindade de Maria, sobre os avisos que Maria recebeu, o aviso que Moisés recebeu,
explica sobre a Santíssima Trindade, né, que Deus, a voz, Jesus, o Filho, a Pomba, o Espírito Santo, que representa as comunicações espirituais. Então, o Luiz Sérgio vai vir aí refletindo sobre o Novo Testamento, e eu não vou entrar nessa parte, porque senão vocês não vão querer ler o livro. Então, só vou dar essas pinceladas aqui, e aí a gente vai um pouco mais para frente, quando o Luiz Sérgio novamente fala assim: por mim nem saía desse local sagrado, mas o mundo me espera, e por mercê de Deus. São dois mundos tão meus, o do esclarecimento e o da prática, o do estudo e o do trabalho. Ou seja, a fé sem obra é morta. O Luiz Sérgio exalta, valoriza e nos traz isso constantemente em sua obra. A necessidade de estudar e a necessidade de dedicar o trabalho com afinco. Até mesmo porque o trabalho vai ratificar, vai afirmar, vai reafirmar aquilo que você está vendo em teoria. Hoje, as faculdades, as universidades utilizam muito disso. Você não fica mais só em sala de aula. Você estuda em sala de aula e você tem a sua vivência prática, tem os trabalhos, as pesquisas, a vivência, o trabalho de campo a ser feito. Por quê? Porque é isso que contribui verdadeiramente para o seu aprendizado, para a assimilação das lições que você precisa assimilar. Então, muitas vezes, a gente conclui os estudos, conclui a parte teórica, e você acha que é detentor de muito conhecimento, de muita coisa. Porém, quando você está na prática, que aí você fala, puxa, quanto eu pude aprender aqui, quanto verdadeiramente eu pude assimilar aqui agora, tendo essa vivência, tendo esse aprendizado. Então, não podemos, meus irmãos, minhas irmãs, em momento algum, desprezar o atendimento prático. A casa espírita, ela precisa disso. Olha só, os médiuns não são espíritos enviados de Deus com um dom especial e que são peças que devem ser repostas à medida que desencarnam. Não. Os médiuns são espíritos encarnados num corpo material, com seu poder de escolha, com seu livre-arbítrio. Não são seres perfeitos, são espíritos, são seres em aprendizado e que possuem a faculdade mediúnica. Essa faculdade, para ela ser muito útil, o médium precisa estudar, precisa conhecer não só a faculdade mediúnica, mas conhecer a doutrina espírita, conhecer a relação entre os dois mundos, conhecer os aspectos de disciplina, de reforma íntima, para que ele possa ser uma boa ferramenta. Então, ele estuda, ele começa a praticar caridade, tal como aconteceu com Chico Xavier, a pedido da Rainha Santa. Antes dele começar a psicografar com Emmanuel, ele começou a distribuir pães e nunca mais parou. Ingressa na mediunidade, vai estudar as suas faculdades, vai educá-las, desenvolvê-las, e nunca mais vai poder parar de estudar e de ter a vivência prática. Outros alunos chegarão na casa espírita, vão estudar, vão se preparar, vão ingressar na mediunidade, e assim é o ciclo, pessoal. Senão a casa espírita encerra. Então, o centro espírita tem que ter esse olhar de produção de trabalhadores para a casa espírita. Trabalhadores bem instruídos, bem esclarecidos, bem preparados, e dessa maneira serão bons médios, serão bons palestrantes, serão bons triadores, serão bons instrutores, bons evangelizadores, bons instrutores de mocidade, bons espíritos.
Essa é a meta. Isso é o que a espiritualidade espera de todos nós. Bom, meus irmãos, já deu nosso tempo aqui e vamos encerrar por aqui. Agradeço a fiel companhia de vocês que estão aqui todas as terças-feiras. Muito obrigado. Vamos então fazer nossa prece. Senhor Jesus, bondoso e amado Mestre, muito obrigado, Senhor, pela bênção desse encontro, pela companhia com essas pessoas que caridosamente, carinhosamente, semanalmente se conectam conosco. Abençoe cada um, abençoe seus lares, traga paz e harmonia para todos esses ambientes. Pedimos ainda, Senhor, abençoe nosso querido Luiz Sérgio, que ele possa prosseguir firme na tarefa, nos dois mundos tão dele, que é o mundo do trabalho e o mundo do estudo. Sê conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. Ok, pessoal, obrigado pela companhia de vocês. Tenham uma excelente semana. Nos veremos na próxima terça-feira. Existem mais lives durante a semana. Tenham todos uma excelente noite, um grande abraço e muita paz.